Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Rural Women. Pois é, o podcast onde nós discutimos sobre inovação, tecnologia, investimento, discutimos sobre negócios no agronegócio. Estou aqui com Ângela Ruiz. Tudo bom, Ângela? Oi, Ju, muito obrigada. É um prazer estar aqui de novo com você. Sejam muito bem-vindas para todas vocês que nos acompanham aqui nesse podcast. Eu estou bastante contente porque esse podcast está sendo um maior sucesso. Estou recebendo aí os feedbacks importantíssimos. O nosso último episódio também falando de tecnologia no agronegócio, essa transformação digital. E hoje a gente tem assuntos novos aqui para vocês. Toda semana é um bate-papo diferente, né, Ju? Exato. E hoje o papo é realmente sobre um tema que está todo mundo falando, a gente não poderia fugir, que é agronegócio e sustentabilidade na COP30. Pois é, a COP começou, para vocês que estão nos ouvindo, começou ontem, né, no dia 10 de novembro. E bom, não dá para a gente falar sobre agronegócio sustentável sem tecnologia, sem inovação. Então é um tema aí que a gente está acompanhando, né, de perto, desde da pré-COP, durante COP. E teremos, após COP, no nosso Rural Day, um painel especial da BAG com o Dr. Roberto Rodrigues, que é o enviado especial do agro para a COP30, né, do global, inclusive. E nesse painel teremos também a Cibele Camphorst, né, que está aqui conosco hoje, vai dar muitos spoilers aí sobre a COP, sobre o evento. Então, estamos muito felizes, né, de poder... primeiro, ter uma pessoa falando sobre o tema COP30, que vai participar da COP30, e posteriormente, né, já deixando aí um spoiler do que vai acontecer no Rural Day, 26 de novembro, últimas oportunidades aí de participar do evento. Faça sua inscrição de forma gratuita ou por meio de uma doação para o Hospital de Amor de Barretos, campanha O Agro contra o Câncer. Só estamos em mulheres aqui, mas vão lembrar que Novembro Azul, né? Então também aí de combate ao câncer masculino, digamos assim, e super importante aí fazer uma doação. Por fim, acesse o QR Code que está aqui na tela para você poder fazer essa inscrição gratuita e ajudar o Hospital do Câncer. Exato, e estar conosco aí nesse dia 26 de novembro, que vai ser um dia aí muito rico, de muita discussão importante aí, inclusive sobre o que aconteceu na COP30. Ângela, não é o último evento do ano, né? Teremos mais um. Sim, teremos o ENCOP, que vai acontecer aí com bastante experiência para as mulheres do agronegócio, agora em dezembro. No ENCOP, a gente vai falar sobre a diversidade da mulher brasileira e a riqueza do agro, mostradas de várias formas. Então, é o 6º Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas, o ENCOP. Ele será realizado no dia 2 e 3 de dezembro, no Itupeva, lá no Centro de Convenções do Parque Aquático de Itupeva, e você está convidado também a participar desse Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas. Vocês também podem fazer a inscrição através do site do ENCOP. Aqui a gente vai deixar para vocês também o site para maiores informações, para vocês poderem olhar lá de pertinho. É a programação desse evento, que tem parceria da FAESP, da Federação da Agricultura e Pecuária de São Paulo. O evento também vai ser um festival artístico, cultural e gastronômico, além de oficinas e palestras sobre empreendedorismo, psicologia, posicionamento e sucessão. Então, vamos lá, porque tem temas muito importantes para vocês, mulheres, participarem desse encontro, viu, Ju? Sem dúvida, a Rural apoia, né, divulgando esse evento. E como último aviso, né, anúncio aí, participem do nosso grupo no WhatsApp, queremos discussões lá dentro também. Mas já falei bastante, a Ângela já falou bastante. Vamos apresentar a nossa convidada, por favor. Vamos lá, que eu estou aqui ansiosa para esse bate-papo, nessa mesa cast aqui. Vou apresentar para vocês a Cibele Camphorst. A Cibele acumula mais de 10 anos de atuação nas áreas de relações governamentais e institucionais, com foco especialmente no agronegócio. Há pelo menos 3 anos, ela lidera a área de relações institucionais e governamentais
para estados da Syngenta Brasil, uma das grandes empresas globais de tecnologia para a agricultura. Ela também está envolvida de forma estratégica na construção dessa agenda de participação da Syngenta na COP30, trazendo esse olhar das relações institucionais e governamentais para a participação da empresa nesse importante evento que o Brasil está sediando lá em Belém, no Pará. Então, seja muito bem-vinda, Cibele, aqui ao podcast Rural Uma. É um prazer ter você aqui. Muito obrigada, Ângela, Ju, pelo convite, né? É sempre bom discutir e trazer a área de relações institucionais e governamentais com esse olhar um pouco diferente de só essa frente de sustentabilidade, como a gente também, como profissional de RIG, pode contribuir para essa agenda climática, a participação das empresas nesses importantes eventos como a COP30. Muito obrigada de novo por esse convite. Muito bom. E conta um pouquinho pra gente, né, sobre sua história, quem é a Cibele, como que você chegou até aqui. Olha, minha história iniciei na carreira de Relações Institucionais e Governamentais lá no fim de 2013 e começo de 2014. Anteriormente a isso, eu estava numa área totalmente diferente, mas que foi motivo de eu me mudar para São Paulo, né? Eu sou gaúcha de nascimento, então estou aqui em São Paulo desde 2010. Fiz a minha faculdade de Relações Internacionais, com o intuito já de trabalhar na área com relacionamento com o governo. Então, você fez lá no Rio Grande do Sul? Não, eu fiz em São Paulo. Uhum. Eu vim em 2010, comecei minha faculdade em 2012, terminei ali final de 2013 para começo de 2014, e já ingressada na área, né, com todo esse foco. E eu realmente iniciei a faculdade com o intuito de trabalhar na área de relações institucionais e governamentais. Foi assim que eu também comecei meu estágio, já fui buscando toda essa frente que eu pudesse construir essa minha carreira que estou atuando até hoje. Claro que no começo, né, a gente vai entendendo melhor como que funciona essa interação público-privada, como que a gente pode alavancar as mensagens da companhia frente ao governo e às instituições. Então, assim, é um caminho de muitos aprendizados, né? E eu acho que a área de relações institucionais e governamentais, ela consegue abarcar muitos temas. E o tema de sustentabilidade é um tema que, juntando a importância das políticas públicas para as entregas de sustentabilidade, a área de RIG consegue ter essa visão mais ampla sobre tudo isso. Então, eu atuei, né, estou na Syngenta há 9 anos nessa frente, buscando aproximação tanto com parcerias com associações, como inclusive a ABAG, também com governos locais, governo federal, para construir não só a agenda de sustentabilidade, mas a agenda da Syngenta frente a esses organismos. Ô Cibele, eu digo que o agro, ele é um setor que nos abraça, né? Com certeza. Quando você começou a liderar essas relações institucionais e governamentais, né, privado com o público, você se imaginou alguma vez trabalhar para esse setor do agronegócio? Já era a sua ideia? Não, eu tinha ideia de trabalhar na área, mas não tinha nenhuma ideia de trabalhar na área, no segmento do agronegócio. Fiz meu estágio também no agro, eu realmente trilhei a minha carreira no agro, mas não era uma ideia. Mas, né, ironicamente, talvez eu, filha de pequenos produtores rurais lá no Rio Grande do Sul, né, neta também. Então, assim, a veia agrícola já estava ali, já conhecia um pouco das dificuldades e tudo mais. E eu acho que o importante desse olhar, dessa área, é que a gente não fica só na interface com o governo, nas conversas, né, com esses stakeholders. A gente vai para o campo também para entender e levar as mensagens do produtor rural para os nossos stakeholders de governo. Então, a gente vive esses dois momentos, essa simplicidade do campo, mas essa tecnologia que existe lá, essas informações enriquecedoras que muitas vezes a pessoa da cidade não tem tanto esse contato quanto a gente tem. Então, com certeza, eu brinco que o bichinho do agro, ele nos pica, né? E a gente fica, cada vez que a gente volta para lá, sai da cidade, põe a botina no pé e, sim, engrandece ainda mais com as oportunidades que a gente tem e que a gente precisa divulgar cada vez mais, né? Você reparou, Ju, uma coisa interessante que a Cibele comentou, dessa conexão deles também com o homem do campo, que tem a comunicação como fio condutor. Então, de novo, a gente traz aqui nessa questão da comunicação. A comunicação do agro não está só da porteira para fora, está da porteira para dentro, com a indústria e o produtor com a indústria com a gente aqui, os comunicadores, com o público e com a sociedade, né? Sim, sem dúvida.
Mas também é desafiador você conseguir ali, né, intercalar agro, inovação, política institucional, tantos stakeholders com tantos desafios diferentes, né? Qual que até para você, né, o maior desafio pessoal para quem assume uma posição de liderança nessa área? Eu acho assim, o maior desafio é ter uma escuta muito aberta, vamos dizer assim, sabe? Sentar e realmente ouvir todos os lados. Fazer as ponderações necessárias frente a alguns temas que são mais complexos, né? Trabalhamos numa indústria, tem temas que são mais complexos, não complexos mas complexos de como comunicá-los, como levar para um público que não vive esse dia a dia. E eu acho que o agro, por bastante tempo, não só o produtor, nem só as companhias, mas todo o agro viveu muito lá na porteira, no campo, sem trazer a sua fortaleza para a cidade. Então, eu acho que fazer essa conexão e mostrar a importância disso é um desafio muito grande. Além do que demonstrar a importância da área de relações institucionais e governamentais dentro da companhia, o quanto ela agrega valor, ela também consegue criar cenários futuros, entender quais vão ser os direcionamentos de um governo, do outro, como que a empresa vai trabalhar nesse cenário que a gente se encontra político, no outro cenário futuro. Então, assim, e para as empresas é muito importante ter a gente chama de liberdade para operar, porque elas estão, assim como as empresas dos produtores, eles funcionam independente de qual governo vai estar atuando, elas são perenes. Então, Sim. como a gente constrói uma agenda que é perene e que demonstra para os tomadores de decisão a importância do nosso setor para a economia brasileira, para o desenvolvimento regional, para o aumento do IDH, como que a gente demonstra isso nas nossas falas com o governo e até mesmo para a máquina pública funcionar. Sim. Ô, Cibele, o Brasil está chegando, né, e sediando essa COP30, mas a gente sabe que temos várias pautas a serem debatidas ao longo da COP30. Um deles é essa questão da agricultura de baixo carbono, tem a questão dos biocombustíveis. Como que você está avaliando o posicionamento do Brasil, da própria Syngenta nesse posicionamento na COP30? O que vocês estão imaginando e planejando de algo representativo aí para essas semanas que vão acontecer a COP30 e de tantas negociações, tantas pautas que vão ser debatidas por lá? Eu fiquei bastante impressionada, eu ainda não pude, né, começa a semana que vem, mas eu desculpa. Sim, a gente explica para os nossos ouvintes que a gente gravou uma semana antes, porque a Cibele tem que fazer as malas para a COP, né? Mas para quem está ouvindo, a COP começou e está acontecendo agora. Ah, que bom. Eu estou muito impressionada com toda a estrutura da AgriZone, para demonstrar a força do agro, né? Vários painéis com temas super relevantes. A gente vai ter os Dias do Agro lá, 19 e 20 de novembro, mais bem no fim da COP, mas que são importantes dias temáticos de negociação dentro da Blue Zone, né? E dentro de todas as delegações que vêm mundo afora e que vão participar. É importante ter esses dias temáticos para eles focarem também nas negociações que vão acontecer. Mas eu acho que, de novo, é um espaço importante para fazer aquela conexão que eu comentei. Quanto o campo também contribui com essa agenda climática, né? E a gente tem inúmeros... E sofre com ela também, né? E sofre com ela também. Hoje, a gente brinca, o produtor rural tem a sua indústria a céu aberto, né? Então, ele está à disposição, vamos dizer assim, de todas essas mudanças. Então, ele é o principal interessado da gente ter um sistema, né? Uma continuidade dessa nossa sustentabilidade do agronegócio perene, né? Porque senão ele fica em altos e baixos, é uma exposição muito grande para ele. A gente tem aqui no Brasil o Código Florestal, por exemplo, que traz para ele restrições importantes para continuar a sua produção. Muitas vezes ele faz ali a sua produção, qual outro setor tem esse tipo de regramento, né? É um ponto importante para a gente demonstrar na COP que o Brasil está nessa frente, numa vanguarda de legislações que apoiam essa agenda climática e que o produtor é o principal locomotor dela. Então, ele trabalha nisso no campo. A gente também vai trazer na COP uma discussão, Ângela e Ju, principalmente sobre essa questão. Aqui a gente está falando do Brasil, de uma agricultura tropical,
que tem os seus grandes desafios com solos bastante diferenciados, né? A gente tem uma biodiversidade diferente de países do norte do mundo, do hemisfério, né? Da agricultura temperada. Então, a gente também quer colocar em pauta o quanto os nossos projetos de sustentabilidade, eles realmente refletem naquelas métricas que foram criadas, talvez não conhecendo tão bem essa nossa realidade. Quanto a gente consegue alavancar a captura de carbono nesse solo que é diferente de outros lugares, né? E demonstrar isso cada vez mais dentro desses projetos, em parcerias público-privadas que aconteçam, mas o privado já tem isso muito forte, de demonstrar e de criar essas soluções de sustentabilidade e que, no fim das contas, estamos todos nós trabalhando por um mundo melhor, por um mundo mais sustentável, por um espaço em que o produtor rural consiga produzir com segurança, até porque todos nós nos alimentamos no fim do dia, ou no dia inteiro, né, vamos dizer assim. Uhum. Então, a Syngenta vai acabar levando para essa pauta e esses cases, né, de que vocês trabalham nessa construção de uma agricultura regenerativa lá para Belém, porque afinal de contas o mundo inteiro vai estar lá, né, vai estar observando o que a gente pratica aqui, o que é agricultura regenerativa nesse clima tropical, que é bem diferente em outras partes do mundo, onde a gente sabe que a Syngenta também tem atuação, mas a realidade aqui é completamente diferente, né? Totalmente diferente. Se a gente for olhar, e aí trazendo, né, uma visão do campo, eu não agrônoma falando, mas nesse tempo de muito que eu ouvi, a gente aqui no Brasil tem a possibilidade de produção o ano inteiro, né? Várias safras, né? Várias safras, e que ótimo isso, né? A gente tem aqui o plantio direto, que maravilha que a gente tem esse tipo de implementação e esse tipo de sistema, né? Como que a gente consegue usar esse plantio direto, metrificá-lo e também reportá-lo nessas nossas entregas? Sim. Porque quando a gente olha para a parte, né, os países de agricultura temperada, o norte do mundo, eles não têm essa possibilidade porque eles têm que esquentar o solo, eles precisam, depois da neve, trazer a vida àquele solo para que eles possam plantar. Então, a gente precisa demonstrar, e de novo, nas nossas entregas das metas climáticas, como plantio direto, o sistema plantio direto é um exemplo nítido que o Brasil faz desde 1970, o Dr. Roberto Rodrigues sempre traz, né? Como que ele é uma ponta importante dessas nossas entregas e como o Brasil se diferencia nisso. De novo, trazendo o Código Florestal, que já é uma diferença interessante, e todas essas métricas e projetos de sistemas climáticos que a gente tem, como a integração lavoura-pecuária-floresta, que a Syngenta também é signatária. Além disso, a gente tem um projeto muito importante na Syngenta, que é um projeto que apoia produtores em parceria com a TNC, né, ali no Cerrado, e também com o Itaú em vários outros biomas brasileiros, para trazer, então, a vida nova a essas áreas que estão degradadas, mas ainda com uma certa aptidão para a agricultura. Isso também é um baita projeto, e como a gente consegue agregar esse projeto às metas e aos reportes do governo. Então, o mundo privado e o mundo público, eles sempre estão caminhando juntos para fazer todas essas ações. Sim. E é importante lembrar que a COP é uma reunião de compromissos, né, de negociações. Eu estava até ouvindo um podcast ontem para me preparar, da CBN, que eles estão até cobrindo já a COP. Ali com um especialista que é o Paulo Atachi, ele falou uma coisa interessante, né? É uma reunião de negociação, mas como renegociar compromissos se sequer eles existem, né? Porque de 195 países, alguns não entregaram, alguns não vão entregar o compromisso. O Brasil foi o primeiro a publicar já na COP29. E aí a gente vê toda essa movimentação, né, do próprio agro, mas a gente também espera, né, pelo menos eu vejo, né, minha percepção, que de certa forma o mundo, né, coloca muito a gente como, né, um vilão do meio ambiente, muitas vezes por questões de produzir energia ao invés de alimento, produzir pecuária. E o agro, não só lá fora, mas mesmo no Brasil também, muitas vezes acaba sendo, né, levando uma imagem negativa, né? Quais são os riscos, mas também quais são as oportunidades que você vê na COP, nesse posicionamento do Brasil, nesse posicionamento do agro? Eu acho que
A oportunidade é que a gente tem o Dr. Roberto Rodrigues, um grande conhecedor, né, nos representando e sentando em fóruns importantes para levar a realidade do campo. Eu acho que como a gente passou algum tempo ali nos bastidores de grandes temas, existe um movimento muito grande que às vezes não entende como funciona no campo a realidade. De novo, o produtor tem o seu negócio a céu aberto, então ele precisa ter uma previsibilidade, ele precisa entender como que ele vai atuar se ele tiver tal infestação de tal praga, o que ele vai fazer. Ele vai usar a melhor tecnologia que ele puder para aquela sua situação, porque é o negócio dele, é o que traz o alimento para ele no fim do dia, né? Como a gente vem aqui gravar o podcast, é o que nos traz o nosso ganha-pão, o dele é aquele. Então, ele vai estar trabalhando para atender toda essa agenda. Então, eu acho que a gente deveria, eu entendo que a gente tem essa possibilidade na COP, de demonstrar, de novo, esses arcabouços de ações que a gente já faz no campo, esses projetos, né, que as empresas privadas têm e que podem colaborar com essa entrega dessa agenda climática. Acho que a gente precisa cada vez se aproximar mais, levar para os ministérios tudo isso, os resultados mensuráveis que a gente já tem e como que a gente conecta isso nessas propostas do governo, plano do clima, o que isso conversa. E eu acho que a gente tem mais, Ju, não são só 2 semanas de COP30. A partir de novembro agora, o Brasil pega a presidência da COP e ele fica durante 1 ano com essa presidência. Então, como durante esse 1 ano a gente faz fóruns, a gente faz eventos pós-COP, né, que vão ser 1 ano de pós-COP, a gente deixa e comunique a nossa agricultura brasileira, agricultura tropical regenerativa, de uma forma contínua, de uma forma que a gente demonstre que as nossas ações no campo para a entrega do mercado de carbono, de carbono em si no solo, ela já tem práticas regenerativas muito interessantes e que para nós são práticas realmente diárias, não é algo tão diferente, tão inovador, eu diria, porque já se fazemos aqui no Brasil, porque é o nosso formato de produção. Então, a gente tem 1 ano para fazer isso, e essa é a nossa maior oportunidade, exatamente. O nosso maior desafio é a gente não passar a conversar só com a gente. Que é um desafio que a gente sempre enfrenta. Como que a gente vai começar a fazer isso agora na COP, conversando com o público de outros países, né? Exatamente. Começa vitrine, agora, né? Esse desafio. O Belém está sendo uma vitrine agora para o mundo. O Brasil está sendo uma vitrine. E a Embrapa, de novo, com esse papel tão importante com a AgriZone, levando lá, eles vão ter aquele tour, né, que vão fazer, levando para áreas de experimentação, né, pelo que eu li. Visitação e tudo mais. Áreas. Então, eles vão poder trazer toda essa pesquisa que tem atrás dessa agricultura tropical brasileira, né? Diferente do que muitos países, enfim, por questões deles, vendem, né, da nossa realidade, né? Então, eu acho que é, de novo, uma oportunidade da gente se posicionar internacionalmente, que não acaba no dia 21 de novembro, a gente tem 1 ano para fazer isso, mas a gente precisa entender como que a gente vai furar essa bolha para que o agro brasileiro passe a ser orgulho da população brasileira. Sim, né? E referência, exatamente, né? De fato ser essa referência que a gente quer que o mundo tenha da gente aqui com essa agricultura tropical. Ô Cibele, eu acho que todo mundo que está vendo a gente aqui está curioso para saber, porque a gente falou aqui da AgriZone. Como que vai ser o espaço da Syngenta por lá? Vocês vão ter um espaço? Quantas pessoas vão? Tem algum projeto do qual você não comentou aqui, que vocês estão deixando na manga para mostrar lá? Conta pra gente um pouco desse cenário, porque o mundo queria estar em Belém, mas não cabe o mundo inteiro dentro de Belém, né? A gente sabe que há dificuldades, né? E de infraestrutura também, mas todo mundo vai acompanhar aqui, não só pelo podcast, aqui a gente fazendo esse debate aqui, mas também pelas redes sociais, televisão, rádio. Mas conta um pouquinho pra gente desse ecossistema Syngenta lá em Belém. Vocês vão ficar na AgriZone? A gente vai estar na AgriZone, a gente vai ministrar um painel que vai falar do nosso programa Reverte. Ele vai ser nossa principal locomotiva, nossas principais mensagens sempre estão baseadas no nosso programa Reverte. Que tem ótimos resultados, resultados, a gente já está com 277, eu tô com a informação aqui só para não errar, 277 milhões de hectares em recuperação. Então é o nosso programa que foi, né,
É o carro-chefe, né? O programa carro-chefe. Isso, foi discutido em 2019, começou a rodar bem em 2021, então a gente tem, como eu falei, os parceiros anteriormente, e a ideia é buscar áreas em que a gente tem um certo nível de degradação que podemos transformar em áreas agriculturáveis. É uma baita oportunidade para o Brasil. Hoje a gente tem muitos hectares que têm essa possibilidade de fazer sem abrir mais nenhuma área de plantio, né? Só fazendo essa transição. A Syngenta entra com toda a parte agronômica, acompanhamento técnico, com produtos que consigam fazer essa reversão. O Itaú com o financiamento, que é muito importante, né? É um custo interessante para o produtor, que ele precisa entender como que ele vai colocar dentro daquela empresa dele, como que isso vai se encaixar. Então o Itaú é um importante parceiro, e a gente já tem hoje, por exemplo, 2 bilhões de reais financiados empenhados dentro desse projeto. Então é um projeto que está crescendo e está tendo uma escala muito importante. Então a gente vai apresentá-lo durante a AgriZone, né? Vamos ter um painel lá, e a gente também esse ano tem uma parceria com a CNI. Vamos ter 4 painéis especificamente no stand deles na Blue Zone. Um deles vai tratar sobre os resultados do Reverte, né? E outros 3 vão falar principalmente sobre essa agenda da agricultura tropical regenerativa. Como que ela conversa com a agenda climática, as entregas que o Brasil já apresentou na COP29, como que a gente pode usar o próprio Código Florestal para alavancar e para nos posicionar nesse cenário internacional como uma vanguarda de ótimas legislações para também proteger essa frente de sustentabilidade, e o outro que vai explicar realmente, mas o que é essa agricultura tropical regenerativa, o que ela significa. Então, vão ser esses painéis que a gente vai estar participando, que a gente promoveu, organizou e, né, convidou vários interessantes painelistas para essas discussões. Além disso, a gente vai estar em outros painéis dentro da AgriZone para falar do ILPF, a gente vai mediar um painel, a gente vai ter uma participação em algumas entregas, principalmente do CEBEDS, que produziu um material sobre, então, essa jornada do agro e quanto ele colabora para essa agenda de mitigação, né? Eles fizeram um documento bastante robusto, e essa entrega vai acontecer também durante lá, a gente vai participar de alguns encontros que vão falar sobre esse estudo. Então, assim, a gente vai estar dividido em várias pessoas, né? Não ficarei lá as 2 semanas, ficarei nos dias da agricultura. Vamos participar de jantares com autoridades também, para levar essa mensagem da Syngenta, mas vamos estar permeados em várias frentes. Não teremos um espaço físico fixo, sim, mas estaremos participando de várias discussões dentro dos espaços que nos são fornecidos, como a AgriZone, a Blue Zone, principalmente. Eu queria estar na COP, viu? Vou te falar, porque eu vou estar curiosíssima, ouvindo tudo, acompanhando tudo. Porque... Eu acho que jornalista sempre fica... né? Porque eu nem sou jornalista, mas eu sou entusiasta aí desses temas, e realmente eu acredito muito que é uma oportunidade para o Brasil mostrar o agro que produz com tecnologia, que está olhando sustentabilidade, que é o agro que, né, a gente trabalha aqui na Rural. Então uma oportunidade muito incrível aí da gente se posicionar e valorizar o setor, né? Bom, você até comentou, que, enfim, vocês, né, já vão até apresentar resultados, né? Mas como a COP tem os compromissos, uma grande dificuldade é entregar os compromissos, né? Aquela coisa de começo de ano que você fala, vou perder peso, vou economizar dinheiro, e aí você chega no final do ano e você começa, deixa eu rever aqui meus compromissos. Né? Não é diferente falar de clima, eu tô com uma especialista aqui do lado, são variáveis muito exógenas, né? Muitas variáveis. A gente está falando de um Brasil que no caso do agro é continental, no mundo, então... Né, o Brasil que tem um clima do Oiapoque ao Chuí diferente. A gente tem um mundo aí com... desculpa. O que está acontecendo no sul não está acontecendo em Belém, o que está acontecendo na região centro-oeste às vezes não é o que está acontecendo, né, nos extremos do Brasil. Então realmente o clima é algo que assim permeia todo esse trabalho que vai ser também realizado na COP. A gente vai falar sobre várias pautas e negociações, mas sim, a preocupação com as condições climáticas adversas está aumentando cada vez mais, porque isso está trazendo também, aqui puxando um pouco para o agro, muitas perdas para os produtores rurais.
Recentemente agora a gente teve episódios de granizada sobre o Paraná, sobre novembro, o né? Rio Grande do Sul, Foi no no novembro. início de novembro, e também em várias áreas de Santa Catarina. Santa Catarina a gente já viu acontecer esse tipo de, né, queda de granizo que deixa o chão com aquela paisagem que parece que você está no Canadá, né? Mas é difícil a gente observar isso em algumas regiões brasileiras e que está sendo algo que não dá para falar assim, nossa, isso não é impossível de acontecer, Sim. né? Então, essa temática das condições climáticas associado aí ao nosso clima tropical, a todas essas tecnologias que a gente tem na mão, o Brasil tem condições de liderar, né, Cibele, essa mudança e mostrar para os outros países que eles também podem aprender com a gente, né? Com certeza. Porque até então, a gente vem de Revolução Industrial, a gente vem de várias décadas e anos e olhando para que os europeus fizeram, trazendo essa tecnologia para cá, mas eu acho que a gente está num momento que o Brasil ele pode mostrar como a gente tem aqui ótimas pessoas, nós temos ótimas tecnologias e que eles também podem aprender com a gente aqui. A África também, que vai estar aqui. A gente fala que a COP está começando agora, em novembro, mas, na verdade, a COP já começou muito antes para o Brasil. Né? A gente está aqui, né? A gente está aqui falando, mas no Rio de Janeiro está acontecendo uma cúpula de líderes já falando de clima por lá. São né? Paulo já o tá Príncipe cheio de William eventos está no Brasil para entregar um prêmio e vai participar também do início da COP30. Então, assim, veja a vitrine, o quanto a gente está chamando a atenção desse público. Então, é um momento que a gente tem aqui para realmente mostrar como as pessoas daqui sabem fazer tecnologia e sabem trazer resultados. Né? Resultados com sustentabilidade. Exatamente. E aí, nesse contexto, né, com todos esses desafios, clima, agrocontinental, geopolítica, todos esses, né, esse mundo inteiro aí para a gente conseguir, né, entregar os compromissos. Sei que você já falou dos desafios, mas como que você vê esse grande desafio de sair da COP falando, não, o compromisso está dado, a gente vai entregar? Eu acho que esse é um desafio, todas as COPs a gente enfrenta. E eu acho que um ponto importante que você falou, Ju, é a questão geopolítica. A gente vive, querendo ou não, muitas tensões. Sim. Que recentemente alavancaram de uma forma sem precedentes recentes. Sim. Né? Até ali muitos especialistas trazendo a possibilidade de uma outra guerra de um nível mundial. Há discussões sim, se não, a gente tem uma guerra acontecendo, querendo ou não, há muito tempo, alguns anos pelo menos, entre a Rússia e a Ucrânia, e a gente vai vivendo a vida, a gente vai normalizando, mas isso tudo também fala nesse sentido de estamos vivendo num mundo globalizado, mas com tensões muito estreitas e impossíveis desacordos, né, que podem acontecer. E a agenda climática, ela é algo que, para ela funcionar, para acontecer, não é só o Brasil fazendo essa parte, não é só a África, não é só a Europa. Todos nós precisamos andar para os mesmos sentidos. Mas quando a gente está com um momento geopolítico estremecido, muitas vezes essa discussão não chega nas conclusões que a gente precisa para baixar 1,5 graus de aumento de temperatura, como que cada país vai entregar suas metas às NDCs. Investir, porque não tem como a gente fazer metas NDC sem elas estarem ligadas ao desenvolvimento econômico daquele país, né? Porque senão vão ser coisas no papel, mas no dia a dia elas não vão conseguir se pagar, elas não vão conseguir acontecer. Precisa ter toda essa engenharia de montar essas metas que estejam ligadas ao desenvolvimento do país. Mas se a gente vive todo esse clima, como que esses negociadores, aqueles que virão fazer negociação, que infelizmente, como você mesmo trouxe, Ju, nem todas as delegações vão conseguir participar, o quanto a gente mesmo assim consegue continuar direcionando o mundo, e claro, o Brasil, para a gente conseguir alavancar e que episódios de granizo, de muitas mudanças, a gente consiga aos poucos mitigando, e não que essa situação piore cada vez mais. Mas eu acho que esse é um desafio. A situação geopolítica acaba, querendo ou não, interferindo nessas entregas e principalmente no apetite dos países em investir, no apetite dos países em
em publicar suas NDCs. Tanto que a gente até hoje tem vários países que não trouxeram ainda suas métricas, assim como o Brasil já fez desde o ano passado, né? Então, é um grande desafio, viu? E ano a ano que a gente acompanha a COP, esse desafio é posto. Para que ser fácil se pode ser tão difícil, né? É aquela coisa do investimento. Em vez de fazer guerra, arma nuclear, por que a gente não faz projetos com as NDCs, com outros projetos, não é verdade? Investe esse dinheiro, né? Investe esse dinheiro, né? Então... Eu arrisco dizer que vai ser uma das grandes pautas, assim como foi a COP29 também. E 29 e 28 também, quando começou a guerra da Rússia com a Ucrânia. Bom, espero que dia 26 de novembro, lá no Rural Day, a gente tenha novidades em relação a isso. Tô curiosíssima, mas já vamos esperar um pouquinho para falar do Rural Day. No Rural Day, dia 26, a gente vai trazer um pouco aí do que rolou na COP, né? Vários assuntos também de bastidores que rolaram, né? Muitas ideias também que surgiram. Acho que muitas ideias vão surgir por lá, né? Foi interessante, né? Que a gente esteve no Congresso das Mulheres do Agronegócio e o Dr. Roberto Rodrigues, né? Professor, que eu gosto de ser chamado de professor, né? Eu nunca sei se chama ele de doutor, de professor, de ministro. Eu sempre fico nessa dúvida. A gente vai variando. Isso. Como eu sou uma eterna acadêmica, eu prefiro chamar ele de professor. Mas ele apresentou lá o plano, né, que eles estão, né, desenvolvendo ali para a COP, sobre a carta, o que aconteceria, né? E agora a gente vai ter a COP e a continuação ali no Rural Day sobre o que de fato aconteceu. Então eu já tô assim, com roupa de ir pra... Eu tô super curiosa. E vocês me colocaram um baita desafio, né? Fazer um painel junto com o doutor, professor, ministro Roberto Rodrigues. É um desafio e tanto, mas vai ser um grande momento pra gente. Mas a gente fala então mais ali na frente. Mas vai ser muito bacana, sabe por quê? Porque você e o seu Roberto Rodrigues vão vir de Belém, né? Com um olhar já um pouco, talvez até diferente de quando vocês estão indo. Com né? certeza. Uhum. Então, trazer essa perspectiva para todos no evento da Rural Day vai ser muito bacana. Sim. Porque, como eu disse, o mundo queria estar em Belém, né? Quem não quer ir para Belém, acompanhar um pouco dessas discussões? Porque acho que faz parte que a sociedade participe, né, dessa ação, porque você tá morando nesse ecossistema, Exato, né? Exato. Mas não dá pra gente, por falta de infraestrutura, local para ficar, às vezes fica inviável a gente ir para lá. Então, muita gente, como eu, até agora que eu sei, vou acompanhar daqui. Mas tudo pode mudar, né? Tudo pode mudar, né? Tô sempre pronta pra... Vamos, né? Então, assim... eu acho que vai ser um momento ímpar para nós lá no Rural Day de trazer saber, um pouco de fazer esse compilado. Já que a gente já tá falando do painel, vamos falar do painel, né? Porque junto com a Cibele, a gente vai ter, né, o professor Roberto Rodrigues, vamos ter também o Bruno Maia, que trabalha com a Advocacy Internacional na Impasa, que é uma gigante aí de etanol de milho, né? Que também vai acompanhar. Eu acredito que ele também vá para a COP. Se não for, também vai trazer toda a atualização ali que a empresa, né, está acompanhando. Teremos, né, a concorrente aí da Syngenta Bayer, que é muito legal, né, trazer duas visões aí de duas empresas que atuam no setor. Catarina Corrêa, gerente executiva, e o Juliano Alves, né, que da BAG. É da BAG, também estará presente, também vai acompanhar todas as discussões, né, teve a carta, essa tal carta, né, do professor Roberto Rodrigues, que também, né, foi uma iniciativa apoiada pela BAG. Então, acho que vai ser bastante interessante para os nossos ouvintes aqui. Você pode dar um spoiler aí do que podemos esperar desse painel? Bom, o painel que tem o Dr. Roberto Rodrigues de novo, não tem muito o que não esperar, né? Vai ser informação... do coração, ele como enviado especial para a COP, representando a agricultura, né? Ele vai ter informações muito relevantes de discussões que nós, civis, vamos dizer assim, não vamos conseguir participar. Sim. Que ele vai conseguir trazer essa visão. Também estou curiosíssima para ouvi-lo, né? Porque acho que ele vai conseguir contribuir muito do quanto essas negociações avançaram, como que o agro ficou posicionado frente a essas delegações internacionais, o que a gente pode pensar para o futuro. Eu acho que esse olhar dele participando dessas discussões mais petit comité vai ser muito importante para a gente.
E do nosso lado, pelo menos do meu, eu acho que a gente pode trazer vai com certeza trazer, além do olhar da COP, como que a gente consegue contribuir para que essa agenda ande, né? Sim. Como que a gente consegue olhar para as métricas que foram então estabelecidas e demonstrar que com projetos da Enpasa, da Bayer, da Syngenta, a gente já está fazendo uma parte disso e a gente pode contribuir cada vez mais. Então, essa é um momento para a gente ter olhar, na minha visão, né, do Dr. Roberto Rodrigues, do que foi negociado, e a gente, como empresa, pode trazer o que a gente levou como mensagem, o que a gente pode contribuir ainda mais, e talvez até um olhar do que a gente quer fazer ali, pensando que, de novo, a presidência da COP é 1 ano, o que mais a gente pode trazer para contribuir para a conexão? Campo, cidade, governo, empresas, e levar a agenda climática, elevar a agenda climática no patamar que ela precisa estar. Antes da gente ir para as perguntas rápidas, aquele bate-bola, eu só queria fazer um compilado do que a gente falou aqui. Você falou do programa Reverte, você falou dos hectares que já foram... 277 milhões de hectares que já passaram por esse processo. Que estão em recuperação. E temos aí 2 bilhões já em andamento com financiamento de projetos com produtores que estão querendo trabalhar essa recuperação, é isso? Desculpa. Eu te pergunto assim, você comentou sobre os hectares que estão em fase de recuperação com o programa Reverte. Esse financiamento junto com o Itaú, que você falou dos 2 bilhões, eles já estão em andamento, empregados em projetos com produtores rurais que estão em andamento também com essa recuperação. Exatamente. Esses 2 bilhões são o financiamento para essas 277 mil hectares em recuperação. Desculpa, são 77 mil hectares em recuperação. Sim. Então, a gente pode definir aqui que vocês têm esse desafio grande também na COP30 de mostrar não só para os brasileiros que vão estar lá, mas pessoas do mundo todo, que esse programa também pode ser adaptado a outros países. Com certeza. Em que a gente tenha essa situação, sim, a gente já conversa com outros países aqui do Cone Sul, né, que a gente pode também implementar esse projeto. A Syngenta acaba conversando também com seus pares locais para implementação, com certeza, em áreas que tem essa possibilidade, com certeza. É bom que é uma empresa global, né? Então também tem todo esse olhar. E desculpa, eu falei 277 milhões, mas são 277 mil hectares em recuperação. Só fazer essa correção. Corrigindo aqui, são 277 mil hectares em recuperação dentro do programa Reverte, com 2 bilhões de reais já empregados nesse financiamento para a reversão de áreas degradadas. Ótimo. Vamos pro bate-bola? Vamos pro bate-bola, que aqui mulher também joga bola, faz gol, e é Marta aqui na nossa bancada. Bom, vamos para as nossas perguntas então fixas, a ideia é realmente ser rapidinho, né, pra gente, né, até depois a gente quer fazer um compilado de todas as respostas para entender, conforme cada ótica, né, quais... enfim, né, quais inovações, quais mulheres... Na retrospectiva do fim do ano podemos fazer. Verdade, poderia ser. Então vamos lá, Cibele. Qual inovação do agro pode mudar tudo nos próximos anos, na sua visão? Eu acho que, sinceramente, é a comunicação. Não quero ser tão do que a gente está fazendo aqui, mas eu acho que é a comunicação, porque o produtor já faz muita coisa interessante no campo. Ele já usa muita tecnologia, as empresas estão levando tecnologia. A gente precisa realmente demonstrar o quanto o agro brasileiro faz isso diferente. Para mim, crucial para a gente mudar essa visão é a comunicação e furar a bolha dessa comunicação. Isso é muito difícil, mas daria um novo podcast. Dá. E trazendo um pouco para essa questão do papel da mulher, da diversidade, uma mulher que te inspira hoje? Eu acho que eu pensei muito sobre isso, Ângela. Eu não tenho uma mulher que me inspira. Eu acho que passaram várias mulheres na minha carreira que me inspiraram, outras que nem tanto. Mas assim, eu tenho na minha família, minha mãe e as minhas irmãs são pessoas que eu admiro, a força delas e tudo mais. Mas na minha carreira, eu tenho várias mulheres que me inspiraram e eu acho que seria até ruim trazer uma só para lembrá-las. Então eu trago a minha mãe e as minhas irmãs pela força que elas têm, pela força de vontade, tudo que elas me ensinaram. Mas na carreira eu acho que você vai mudando as conversas, vai se
né, se identificando com novas temáticas e você vai ali trazendo novas mulheres. Eu acho que esse movimento até do grupo, né, de mulheres, do dia lá que vocês participaram, do Seminário das Mulheres, é muito importante, porque cada mulher vai te atravessar ou te conectar em alguma coisa. E eu acho que isso é o rico de ter momentos como esse, né? Ninguém é algo... uma unanimidade, todo mundo tem lado bom, lado ruim, e a gente precisa aproveitar. A gente aprende ao longo dessa caminhada, né? Exato. Da caminhada. Mas eu vou falar pra você que tem uma mulher que vai se inspirar muito em você. Ah, é? Ela tem... Um passarinho me contou que ela tem quase 10 meses de vida, que tá lá na sua casa te esperando. Essa aí vai se inspirar muito em você, viu, Sibeli? Tomara que sim. Sua filhinha, né? E qual conselho, então, você deixaria para as próximas gerações de mulheres, para sua filha, para as que estão chegando agora? Cara, eu acho que a gente tem, assim, diferente da minha mãe, de várias mulheres que eu convivi nessa minha carreira, a gente tem uma oportunidade e um espaço que elas trouxeram pra gente, que elas cavaram pra gente, que a gente não pode perder. Que a gente não pode deixar que a representatividade feminina diminua em fóruns relevantes. Eu acho que a gente, em alguns momentos, passa por algumas dificuldades de colocar mulheres em fóruns de tomada de decisão. E eu acho que a próxima geração precisa ficar atenta com isso. A gente precisa vangloriar tudo que essas mulheres galgaram até aqui e a gente continuar e melhorar a nossa representatividade em fóruns que tomam a decisão, como eu comentei. Então, eu acho que isso vai ser um desafio interessante e que a gente precisa inspirar essas novas gerações, mas também, de certa forma, garantir que o espaço seja contínuo, né? Ô, Sibeli, eu queria agora que você sugerisse pra gente, tirando aquele livro de cabeceira que você está lendo no momento, Como Fazer um Bebê Dormir com as Condições Climáticas e Muito Calor, qual um livro que você pode sugerir aqui para quem está um conteúdo? Eu tenho um livro que eu gosto muito, olhando para a área de relações institucionais e governamentais, que o nome dele é literalmente Lobby, né? Eu até peguei aqui para o autor dele, que é Said, é um nome... Todas as abas. Said Farah, eu posso depois mandar para vocês. A gente compartilha aqui na descrição. Lobby, o que é e como se faz. Esse é o título do livro. É um calhamaço, desculpa, de livro. Mas ele traz uma visão interessante desse desenvolvimento público-privado. E também ele, hoje em dia, infelizmente, a gente tem um olhar para a palavra lobby que não reflete a realidade. Eu sempre brinco, em casa eu passo o dia inteiro fazendo lobby para que as minhas vontades sejam atendidas, vamos dizer assim. Então a gente faz lobby, infelizmente a palavra acabou sendo associada por questões ilegais, o que são coisas diferentes, né? Uma questão é algo ilegal, outra coisa é praticar o lobby. Então, eu acho que é um livro que, para quem quer começar na área de RIG, é importante ter na cabeceira da sua cama para conhecer, e ele vai trazer muitas dessas informações de como construir esse relacionamento, como criar um espaço duradouro e sustentável no relacionamento com o governo e instituições. Muito bom. Vamos brindar? Bom, chegamos ao final. Né? Passa rápido, né? Nossa, muito. Eu tava pensando no começo, o que eu tenho tanto pra falar? Não, teve pergunta aqui que a gente nem conseguiu passar, mas a gente tem a questão do tempo, infelizmente. Vamos deixar que quem tá aqui nos assistindo, mande a sua pergunta pra Sibeli lá no nosso grupo, né, do Rural Woman. Você pode se cadastrar, você pode entrar e participar desse grupo no WhatsApp. A gente vai deixar o QR Code aqui na tela para que você possa participar conosco e pode enviar outras perguntas. Novembro, Sibeli estará lá conosco. Então, estarei lá nesse desafio que vocês colocaram, que é ótimo, é sempre bom. Não, sem dúvida. Sibeli, a gente sempre termina fazendo um brinde. Por que você gostaria de brindar hoje? Eu acho que nós mulheres, eu acho que todas as mulheres falam isso, né? Sim. Mas eu acho que principalmente eu que tô voltando agora de licença maternidade, tô me encontrando de novo nesse mundo do trabalho, mãe, que é a primeira vez que eu passo. Então, eu acho que nós mulheres, a gente tem uma força que a gente nem conhece. Então, é pra nós mesmo. Vamos brindar, então, a nós, mulheres, mães e profissionais.
Tirando a Ju, que a Ju ainda tá seguindo esse caminho, vai permear. Tudo tem seu tempo, ou, né, cada um sabe o seu melhor caminho. Mas, gente, muito obrigada, viu? Muito obrigada aí por, né, conseguir essa agenda no meio de uma viagem aí pra COP, imagina a correria com, né, pós-licença maternidade. Que bom, né, ter mulheres como você sendo representadas, representando o Brasil, representando o agro, né, num evento tão global, tão importante. Boa viagem, bom evento, espero que dia 26 a gente comemore com boas notícias, que você traga boas notícias da viagem. Tomara. É isso aí, muito representativo, Cibele, você está aqui com a gente hoje, né, já prestes aí para ir para a COP em Belém, e eu brindo essa sua inspiração, que a sua filha te inspire e que a gente se inspire nesse Brasil, que é um Brasil muito rico e que a gente possa viver coisas muito boas aqui no nosso país e com o agronegócio. Obrigada. Que bom. Gente, obrigada. Brindou, tem que beber, né? Gente, obrigada aí pela participação, obrigada por estar conosco. Fique aí ligado nas novidades nos nossos canais sobre a COP, que a gente não vai, mas vai estar acompanhando. E nos vemos no próximo episódio. Até o próximo episódio.